Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Pastora Tuane Soares, sua amiga, sua intercessora de sempre. Amém? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações. Estamos iniciando hoje uma série de vídeos sobre o caráter de Jesus. Amém? Veremos aí qualidades extraordinárias e marcantes do caráter do nosso Jesus, amém? Então, você que não se inscreveu, já se inscreve, ativa a notificação e deixa seu joinha. A meta de hoje são 1000 joinhas, tá bom? Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 15, que agora nós vamos tratar da primeira qualidade fundamental do caráter de Jesus. E aí, quando nós pensamos em Jesus, né, nós pensamos no nosso Salvador, no nosso advogado, né? E a primeira qualidade que eu observo no caráter de Jesus, a principal, talvez ao meu ver, né, uma das principais, né, porque todas elas são muito importantes e estão interligadas, né, é a justiça. E quando nós falamos de justiça, nós falamos de reconhecimento de mérito de alguém ou de alguma coisa. Nós falamos de alguém que anda, que tem uma qualidade, né, que é a justiça, que anda na conformidade das coisas certas. Então nós aprendemos que Jesus, ele preza pelo certo. Se ele é justo, ele preza pelas coisas certas. Então vamos lá. A justiça de Deus, retratada aqui em Mateus capítulo 3, no verso 15, Jesus vai dizer, num cenário em que Jesus se dirige até a Galileia, ali no Rio Jordão, né? Ele sai da Galileia e vai para o Rio Jordão para encontrar João Batista para ser batizado. Tá? Aí muitas pessoas se perguntam assim, nossa, mas Jesus era Deus, né? Precisava ser batizado? Sim, Jesus prezou em ser batizado para nos deixar o exemplo, né? Então, Jesus saiu da Galiléia, veio para o Jordão para ser batizado por João Batista. Chegando lá, João Batista, ele meio que se opôs a batizar Jesus. Mas, pastor, ele se opôs por quê? Ele ia desobedecer, ele não estava reconhecendo a autoridade de Jesus? Não, muito pelo contrário. Ele talvez tenha se sentido indigno de batizar o próprio Deus, né? Porque Jesus era Deus em forma de filho, né? Parte da Trindade, né? Deus estava como Jesus, né? E Jesus era Deus, então ele poxa, eu vou batizar Deus, eu vou batizar o Messias que veio salvar o mundo, né? Talvez então João Batista tenha se sentido indigno de fazer isso. E aí Jesus, lá no verso 15, Jesus fala assim, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus sabia que João Batista já vinha preparando o caminho, né, para que ele viesse, para que ele fosse, né, o nosso Salvador. Então Jesus reconhece o mérito do trabalho de João Batista. Jesus, ele é justo. Então, talvez quando nós pensemos em justiça, nós sejamos levados a imaginar um tribunal com um juiz, uma parte acusadora, né, o réu e a sua defesa. Né? E aí aquele juiz, ele ouve ambas as partes e julga qual a melhor decisão a ser tomada. E da mesma forma, Jesus, ele nos olha com um olhar de justiça. Né? Ele nos olha com um olhar muitas das vezes de graça, de caridade, né? Coisa que muitos cristãos não têm feito, né? Aí a gente fala assim, mas o cristão criticando o cristão. Não é criticar, é a gente citar que existem pessoas nas igrejas que não têm esta qualidade do caráter de Cristo, que é a justiça. Pessoas que quando um irmão peca, as pessoas crucificam, as pessoas apedrejam, né, sem ao menos saber o porquê aconteceu aquilo. Né? Então, assim, é necessário que nós tenhamos essa qualidade, para que nós possamos nos parecer com Jesus, para que possamos ter um caráter, um mínimo parecido com o de Jesus, porque nós não vamos conseguir ter um caráter imaculado igual ao de Jesus, porque ele era Deus, né? Nós precisamos, pelo menos, tentar seguir, né?
os passos dele, o caráter dele. Amém? Então vamos lá. A segunda característica muito importante que eu vejo no caráter de Jesus é a compaixão, né? E a compaixão nada mais é, né, do que piedade. Compaixão é sinônimo de piedade. Compaixão é sinônimo de bondade. Compaixão é sinônimo de colocar-se no lugar do outro. O outro está sofrendo, eu estou vendo o outro sofrer e eu penso, poxa, como seria se eu estivesse sofrendo aquilo que o meu próximo está sofrendo? Isso é compaixão. Amém? Eu já li em Tiago, capítulo 2, né, que fala que as obras sem fé é morta, a partir do verso 14, né, tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, né, e muitas pessoas que falam assim, vá em paz, Deus te abençoe, e se você não supre o irmão naquela necessidade, você pode fazer isso, você está pecando. Então, assim, pessoas que não têm compaixão pelas outras, pessoas que não têm sensibilidade, que não têm empatia, que não se colocam no lugar do outro. E aí aqui nessa parte aqui, nesse trecho aqui, é a multiplicação, né? Então eu vou fazer um breve resumo para você que talvez não conheça essa passagem, né? Jesus ele pregava para muitas multidões sempre, né? Muitas multidões o acompanhavam, fosse por ouvir o que ele falava, suas parábolas, né? Que Jesus falava muito através de parábolas, né? Ou fosse para receber alguma cura, algum milagre. É certo que Jesus sempre atraía multidões, né? 5.000 para cima, né? Sem contar que eles não contavam mulheres e crianças. E aí, nesse contexto aqui, né? Só para você entender, para o versículo não ficar isolado, Jesus ele vai dizer o seguinte, no verso 14: E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, com a multidão, ele curou os enfermos que haviam nela. Os enfermos que haviam naquela multidão foram curados. Aí no verso 15, os discípulos falam para Jesus assim, o lugar é deserto, e eu estou lendo a parte B do versículo. O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Eu entendo que talvez naquela multidão houvessem pessoas tão carentes ao ponto de não terem proventos para comprar a sua comida, né? E os discípulos não estavam preocupados se essas pessoas tinham esses proventos. Eles estavam preocupados que as horas eram avançadas, que o lugar era deserto, que não tinha comércio ao redor e essas pessoas tinham que comer, tá? Mas Jesus ele vai muito além de se preocupar, de dispensar aquelas pessoas para elas irem procurar comida. Jesus ele se preocupa em como alimentar aquelas pessoas, porque o espírito daquelas pessoas estava alimentado pela palavra de Deus. A fé daquelas pessoas estava alimentada através do milagre que Jesus diz aqui que Jesus curou, né? Os enfermos, porque ele se moveu de íntima compaixão. Mas aí Jesus fala no verso 16: não é mister que vão dar-lhes de comer. Jesus ordena que seus discípulos deem de comer para aquelas pessoas, né? E os seus discípulos dizem, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, né? No verso 17, eles dizem, né? E aí Jesus, ele dá graças, ele consagra a Deus aquele alimento, ele multiplica, as pessoas se fartam, e após as pessoas se fartarem, ele manda que sejam recolhido tudo que sobrou. Mais uma lição que Jesus nos dá dentro da compaixão é que nós não devemos desperdiçar nada. Nós podemos nos fartar, mas sem desperdício. Amém? Então, se você é uma pessoa que tem compaixão, você que é uma pessoa piedosa, você que é uma pessoa que tem piedade do seu irmão, você se parece com Jesus. Amém? Servidão. Servidão é uma característica também que marca o caráter de Jesus. Marca em que sentido? Vamos ver em que sentido marca o caráter de Jesus. Abra sua Bíblia, se você puder, aí em Marcos,
capítulo 10, verso 45. Se você puder, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, verso 45. Amém? Vamos falar aqui sobre a missão que Jesus tinha. Jesus, ele tinha uma missão, né? Quando ele veio ao mundo, quando ele nasceu numa manjedoura, né? Quando não houve um lugar para que o rei nascesse, né? Jesus, o rei da glória. E ele nasceu numa estrebaria, no meio de animais, de uma forma mais humilde possível, né? A missão de Jesus era servir. Por mais que Jesus fosse e é o rei da glória, o príncipe da paz, né? Jesus, ele veio servir. Como assim ele veio servir? Verso 45, parte B. Vou ler todo o versículo e vou enfatizar a parte B. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus, quando veio servir, Jesus estava a serviço de Deus. Ele estava a serviço de Deus para cumprir uma missão e estava servindo o seu povo, o povo de Deus, né? Jesus, ele serviu, ele deu um exemplo de servidão, né? E quando ele lavou os pés, né? Quando ele lavou os pés lá dos discípulos, né? Jesus deu um exemplo básico, clássico, extraordinário, não só de servidão, mas de humildade. Eu não vou entrar no mérito da humildade, que é um tópico para outro vídeo. Então, assim, Jesus, ele era humilde. Humilde. Jesus estava num casamento, o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Ele estava num casamento e o vinho acaba, e a sua mãe chega para ele e fala: olha, o vinho acabou. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Né? E Maria fala assim, ó, façam tudo o que ele disser. E Jesus manda que eles encham as vasilhas, tirem um copo e levem para o mestre de cerimônia da festa. E o mestre de cerimônia se encanta, porque se surpreende porque que deixaram o melhor vinho para o final da festa, já que a tradição era servir o melhor no início e o inferior no final da festa. Então Jesus esteve sempre pronto a servir. Sempre que as pessoas precisavam de um milagre, Jesus estava lá para servir, para ajudar, de boa vontade, de bom coração. Então, se você tem um coração aberto para servir, para ajudar o seu próximo, você se parece com Jesus. Se você não tem, ore, peça a Deus para que transforme o teu coração e te dê essa virtude, porque é algo maravilhoso você poder ajudar e servir o próximo. Amém? Prontidão. Mateus capítulo 8, verso 3. Mateus capítulo 8, verso 3. Vamos lá. Mateus. Eu estou aqui andando sobre os livros, passeando sobre as referências, porque é apenas uma Bíblia. Amém? Mateus capítulo 8, verso 3. Vamos ver o que Jesus fala nesse versículo? Vamos lá. Mateus capítulo 8, verso 3. Agora nós vamos falar sobre a prontidão. Prontidão, Mateus capítulo 8, verso 3. E Jesus estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Essa passagem aqui fala de um homem que era impuro, que era leproso. E Jesus prontamente, ele estende a sua mão e livra aquele homem. Antigamente, na época de Jesus, as pessoas que tinham lepra, elas viviam isoladas. Elas viviam como animais com sinos no pescoço, para que quando de longe elas viessem, as pessoas soubessem que eram leprosos e se afastassem. Essas pessoas, eu acredito que muito mais do que uma doença na pele, feridas, marcas e manchas na pele, essas pessoas com certeza tinham feridas na alma, tinham manchas na alma,
que só Jesus podia curar. Por que eu falo isso? Porque você imagina estamos aí numa pandemia, né? E nós estamos em isolamento social. Já tá difícil para quem trabalha, para quem gosta de trabalhar, para quem vai para a igreja, para quem é uma pessoa ativa. Já está difícil ficar em isolamento social. Para que não se prolifere um vírus que ainda não se tem ideia de como se combate, de não tem vacina, não tem nada. Você imagina uma pessoa leprosa que era desprezada, injuriada, injustiçada. Como é que a alma daquela pessoa não era ferida? Como é que aquela pessoa não fosse amargurada por causa daquilo? Então eu acredito que muito mais do que uma cura na carne, no físico, Jesus ele ministrou a cura na alma daquele homem. E eu acredito que quando essa cura chegou, aquele homem se sentiu totalmente livre de todo jugo, livre de toda a potestade do inferno, porque as enfermidades são obras do diabo. Então, aquele homem ele foi livre não só no físico, mas no espírito. Então você vê que a prontidão de Jesus, a unção, como foi pregado aqui em outro vídeo, a unção de Jesus, ela despedaçou todo aquele jugo que prendia aquele homem. Então eu creio que se nós somos prontos a ajudar alguém, nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Assim como Jesus, na sua prontidão, fez a diferença na vida daquele leproso. Então, se você é uma pessoa que tem prontidão no seu caráter, você é uma pessoa que se parece com Jesus. Amém? E para fechar os tópicos de hoje, do nosso primeiro vídeo da série Caráter de Jesus, Jesus ele tinha responsabilidade. Amém? Ele tinha responsabilidade. Se você puder, abra aí em Marcos capítulo 11, verso 13. Amém? Vamos ver aqui a qualidade de Jesus à luz da Bíblia. Louvado seja Deus. Irmãos, responsabilidade, né? Quando nós falamos em responsabilidade, nós falamos de caráter, né? Nós falamos de uma pessoa que tem um bom caráter, porque eu acredito que não existam pessoas sem caráter. Eu acredito que existam pessoas de bom e de mau caráter. A pessoa que tem um bom caráter, ela honra com seus compromissos, ela só faz dívidas que ela pode pagar, né? Ela procura honrar com a sua palavra, e assim, quando ela faz isso, ela honra o caráter de Cristo, ela exalta o nome de Deus, e as pessoas olham e falam assim: lá vai um homem de Deus de caráter, lá vai uma mulher de Deus de caráter, porque essa pessoa tem responsabilidade. E nesse texto aqui, né, é um texto base, né, que Jesus ele vai lá e limpa o templo. Jesus vai ao templo, né, onde as pessoas se reúnem para adorar e santificar o nome do Senhor. E Jesus se depara com o comércio. Não sei se você pode fazer uma alusão aos dias de hoje, né? E ele se depara com aquele comércio, mas antes dele chegar no templo, ele passa por uma figueira, né? Verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então, Jesus ele sempre foi um homem de responsabilidade. Tanto que ele cumpriu o chamado de Deus, a responsabilidade que Deus havia feito a ele. Tanto que na cruz, sofrendo, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Ele, como homem, ele estava sofrendo, ele estava chorando, ele estava sangrando, estava doendo na carne. Aí ele falou: Pai, se for possível, o Senhor passa. Mas se não for possível, o Senhor faz a tua vontade. E a vontade de Deus é que ele sofresse, que ele morresse e que ele ressurgisse no terceiro dia. Louvado seja Deus. Então, meu irmão,
O que eu tenho para dizer para você, se você é um ser humano de caráter, seja você cristão ou não, eu digo que você se parece com Jesus. Eu vejo muita gente que não tá na igreja e tem isso aqui tudinho. Tem essas qualidades todas. E tem pessoas que eu vejo dentro das igrejas que não tem nem metade do que foi dito aqui hoje. Tá, irmãos? Então, assim, eu não quero entrar no mérito, eu quero apenas falar sobre o caráter de Jesus, tá? Serve para eu e você refletirmos sobre como nós temos agido. Como nós temos agido. Nós temos visto muitas guerras mesmo, guerras políticas, pessoas defendendo políticos como se fossem Deus. Eu não vejo ninguém defendendo o evangelho como defende político. E assim, defendendo seres humanos falhos, como eles. O defensor é tão falho como o defendido. Então assim, eu não estou aqui para dizer isso ou aquilo, para entrar em mérito de política nem nada. Eu estou aqui para dizer para você que se você tem justiça, se você tem compaixão, se você tem servidão, prontidão e responsabilidade, você se parece com Jesus. Se você perceber, essas 5 características que foram ditas hoje, elas estão interligadas. Elas se completam no seu conjunto. Então, meu amado, eu quero orar por você, eu quero consagrar esse momento aqui ao Senhor e quero pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós, como sua igreja. Porque nós precisamos ser justos, nós precisamos entender. Irmãos, a justiça de Deus, ela não compactua com coisas erradas. Não venha me dizer porque eu sou pastora, que eu isso, que eu aquilo. Não adianta. Se tiver errado, eu vou falar. Eu vou combater. Porque eu tenho que me parecer com Jesus. O meu caráter tem que ser parecido com o caráter do meu mestre. Se eu sigo Jesus, se eu procuro viver como Jesus, eu preciso ter o caráter dele. Eu vou errar em algum momento, porque eu sou falha. Mas eu preciso cada dia mais buscar e me parecer com Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, eu te agradeço pelo primeiro vídeo da série, Senhor, do caráter do seu Filho Jesus. Eu peço que o Senhor seja sempre ministrante aqui nesses vídeos. Eu peço que o Senhor seja sempre o centro principal da nossa adoração, da nossa atenção, de tudo. Meu Pai, eu sou apenas uma serva que está aqui, Senhor, para falar o que o Senhor quer. Eu peço que o Senhor sempre tome a minha boca, que o Senhor sempre fale o que o Senhor quiser através da minha vida. Porque nada sou, Senhor, nada além de vaso nas tuas mãos. Eu te entrego cada uma das pessoas que está assistindo esse vídeo, que vai receber. Meu Pai, que sobre a vida delas a unção do Senhor venha sobre a vida delas e despedace todo o jugo, toda a hoxa do inferno, toda a potestade, tudo que não provém de ti. Meu Pai, que sobre a vida dessas pessoas venha a bênção do Senhor. Meu Pai, que sobre a vida dessas pessoas venha a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Meu Pai, que sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, meu Pai, que esteja a saúde do Senhor, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o Senhor tomou sobre si, e pelas suas feridas nós somos sarados, meu Pai. A tua palavra não diz que nós vamos ser, a tua palavra diz que nós somos. Então, sobre essa palavra de cura, sobre essa palavra de libertação, eu profetizo cura sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre a vida do meu esposo, do meu filho, sobre todos os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, sobre os que também, Senhor, ainda não te conhecem como Salvador e Senhor das suas vidas, meu Pai. Abençoa cada um e que esse vídeo venha ter um alcance, Senhor, extraordinário, não para que eu seja famosa, mas para que a tua palavra chegue até os confins da terra, para que a tua palavra chegue até onde as pessoas que estão deprimidas e estão, Senhor, triste, ansiosa, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Deus te abençoe abundantemente. Amanhã estaremos de volta com o segundo vídeo da nossa série sobre o caráter de Jesus. Amém?
me ajude aí a alcançar 1000 likes nesse vídeo. Eu sei que para mim pode parecer impossível, aí com 24 inscritos, amém? Mas para o meu Deus não há nada demasiadamente impossível. Eu sei que Deus pode todas as coisas e Ele está comigo, está contigo em nome de Jesus. Deus te abençoe abundantemente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre os teus negócios, sobre a tua vida espiritual e sobre tudo quanto você fizer, desde agora e para sempre. Amém? Deus te abençoe e se precisar falar comigo, as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Lá também você vai encontrar um grupo de oração Profetizando Vida, que você pode clicar no link e que em breve nós estaremos com campanha de oração lá também. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.